Olá gente, tudo bem? Sou Jorge Puente, bem-vindos ao mundo da magia da transformação e a este vídeo, onde nós vamos falar um pouquinho de anjos, demônios, deuses e do mundo antigo. Isso por quê? Porque o mundo novo que está entrando agora e que está nos deixando absolutamente pirados, porque parece que estamos perdendo todos os pontos de referência, esse mundo novo é muito semelhante ao que era o mundo antigo. Ou seja, um mundo multipolar, cheio de países e de regiões e de deuses diferentes, cada um controlando uma região. Então, se nós queremos entender para onde estamos indo, nós temos que ver bem de onde estamos vindo. Entender que esta fase assim, monoteísta, centralista, foi uma fase. A gente está vindo de uma anterior e indo para uma nova, totalmente multipolar. Então, como era esse mundo antigo? Bom, tem um monte de informação sobre esse mundo antigo que vocês podem encontrar, por exemplo, no Enuma Elish, o épico babilônico sumério que conta toda a história, é super interessante. Vocês podem ver toda essa história ou nos livros de Zecharia Sitchin, que foi muito massacrado também por popularizar algo do jeito dele, também, ou diretamente na literatura assim, universitária, na literatura formal, né? Vão encontrar basicamente quase a mesma coisa. Ou vocês podem ver nas fontes hindús, por exemplo. Só que, vamos reconhecer, é meio complicado. Também, por exemplo, ler o Bhagavad Gita, ler os épicos indianos, é muita coisa. E o Enuma Elish não está completo, faltam pedaços inteiros, então às vezes também é difícil de ler. Então eu decidi me centrar mais na Bíblia, ou seja, especificamente no Antigo Testamento. Me perguntaram outro dia por que eu não trabalho com o Novo Testamento, é porque, digamos, o Novo Testamento serve para outro tipo de abordagem. Quando nós temos que trabalhar com história e com as entidades antigas, nós temos que ir aonde estão claramente descritas, que é no Antigo Testamento. Por sorte, agora, depois de décadas de estudo, nós contamos com toda uma série de pesquisadores modernos, dos quais aqui eu já cansei de falar. Um deles é Mauro Villino, que é este cara aqui. Outro é Paul Wallis, o reverendo Paul Wallis, que é este cara aqui, que se deram ao trabalho de entrar na Bíblia e começar a ler ela com outra clave de leitura, a literal. Ou seja, quando a Bíblia diz uma coisa, vamos parar com as interpretações teológicas, vamos ver o que está dizendo. E aí se abre um mundo incrível à nossa frente. Eu vou passar para vocês em outro vídeo quais são as 8 palavras que vocês têm que deixar no original para poder ler a Bíblia de uma forma extremamente respeitosa, porém que dá acesso a uma quantidade de informação gigantesca. Mas gigantesca. Porque vocês saem daquela leitura que é chata. Aliás, a pergunta é, quem teve a paciência de ler por completo o Antigo Testamento? Os Evangelhos fica fácil. Não. Vai no Antigo Testamento. Por que não leram? Eu posso falar para vocês por quê. 90% das vezes, 95% das vezes. É chato. É um palavreado estranho. As histórias não parecem ter muito sentido. Isso é porque, ao ser traduzida a Bíblia, eles colocaram certos termos para conseguir contar uma história que o original não conta. Então, quando vocês colocam os termos originais em hebraico, por exemplo, vocês tiram a palavra Deus, colocam Elohim, tiram a palavra deuses e colocam também Elohim, já com isso, vocês podem ler com outra clave de leitura, vocês vão encontrar coisas muito interessantes. Nós aqui já falamos dos Elohim, nós falamos dos Malakim, que são os anjos, nós falamos dos Shedim, que são os seres que aparecem quando falamos de demônios. Mas que conta o Antigo Testamento realmente? Que informações podemos ter? Vamos falar um pouquinho disso, porque depois vamos fazer um link com
o tema que estamos tratando ultimamente, que é Goécia. Mas vamos começar pelo Antigo Testamento. Vamos começar pelo dilúvio. É muito interessante. Porque quando vocês leem a história do dilúvio e colocam o termo Elohim, não Deus, Elohim, e vocês leem o que está escrito em hebraico, que com uma Bíblia interlinear, que é algo assim, como isto aqui, quando vocês leem, vocês percebem que falam que Deus decidiu fazer, não. Os Elohim, em conjunto, decidiram terminar com a humanidade. Mas por quê? Bom, aqui surge uma frase meio estranha. No momento fala assim, porque Yahvé sabia, Yahvé foi colocado meio que depois, porque aí Yahvé, mas tudo bem, vamos deixar o Yahvé. Yahvé sabia que ele tinha corrompido a população na carne. Bom, então a frase fica muito estranha, tá? Yahvé sabia que ele tinha corrompido a população na carne. Falta alguma coisa ou sobra alguma coisa? Sim, falta alguma coisa. Falta o nome dele. Yahvé sabia que ele, quem que é ele? Se a nossa Bíblia tivesse o livro de Enoch como um livro canônico, nós entenderíamos claramente quem que é ele. Mas como não tem o livro de Enoch, a gente não sabe quem que é, então o tradutor diretamente essa parte, a maior parte dos tradutores corta, tira esse ele. Tá vendo? Quem que é ele? Já ameaça o líder dos vigilantes. Os 200 Malaquim que desceram na terra, se misturaram com as mulheres, tiveram filhos com elas, os famosos Nefilim ou Refraim, dos quais vamos falar agora, tá vendo? E tinham misturado a genética dos Malaquim, que é uma genética Anunnaki, também, com a população. Então, devia ter gigante, devia ter mutante, devia ter qualquer coisa aqui. Então, o que os Elohim veem? Que a população estava corrompida na carne. Quando chega na carne, todo mundo pensa, sexo. Não tem nada a ver com sexo. Na carne, quer dizer, geneticamente, não tinham como recuperar. Quando a corrupção é ideológica, você pode reprogramar as gerações futuras, mas quando a corrupção é genética, não tem o que fazer. Então, o que os Elohim fazem? Dilúvio, ou seja, cometa Clovis, 10.000 e poucos, entre 10.000 e 12.000 anos atrás, pimba, calotas polares derretem em questão de horas, também nível dos mares sobe, civilização colapsa. Ok? Ou seja, não tem esse negócio de todo mundo subindo na montanha, não era bem assim. Digamos, o nível dos mares subiu, mas imagina na nossa civilização atual se tivesse um impacto de um cometa. Se nós, neste momento, perdermos internet, perdemos tudo, a gente vai para o espaço, a gente volta para a Idade de Pedra. Porque, como disse Billy Carson, a nossa sociedade está construída sobre camadas de tecnologia. Se nós perdermos uma camada, a gente perde um monte de outras camadas. Ou seja, estes celulares que usamos, as peças se fabricam, algumas em um lugar, outras em outro e outras em outro. Se perdemos uma aqui, de repente não conseguimos repetir o ciclo. Que foi o que aconteceu com eles, tá vendo? Então, depois disso, nós pulamos, aparecemos com, assim, depois tem a Torre de Babel, né? Tem uma recuperação por aí, etc. Mas aparecemos com Abraão, né? E vamos para frente. Mas o interessante, isso podemos analisar em outros vídeos, o interessante, para vocês terem uma ideia de como o Antigo Testamento já nos descreve que o desastre que foi a intervenção dos Malaquim. Por isso que os Malaquim são proibidos depois de intervir novamente, embora eles aparecem de vez em quando manipulando. Também. Mas vamos continuar. Querem outro tema interessante? Por exemplo, a guerra contra Og, um dos reis amorreus, também rei de Basar. Então, o que acontece? Em Números, Moisés chega com os hebreus, né? Indo para a Terra Prometida, para o Levante, e se encontra no meio uma cidade dos amorreus com o rei Og. Por um motivo ou por outro, eles vão para a guerra, e ir para a guerra com os israelitas, com Yahvé do lado deles, ou seja, lutando com eles, era assim,
fixo que os caras iam perder, tá? E realmente perdem. E eles passam a fio de espada a cidade inteira, né? Salvo, claro, o botim de guerra, né? O gado, o ouro e as virgens. O que é interessante de tudo isto? Que Og, o rei da cidade, era um Refraim, era um Nefilim, era um gigante. Isso parece saído do nada. Então, quando a gente chega nessa parte, normalmente está lendo a Bíblia, a gente lê e continua. Porque para nós não fala nada. Vocês conheceram algum gigante? Viram algum gigante em algum lugar? Não, gente, é invenção. A Bíblia conta cada coisa. E vocês continuam lendo. Não, parem tudo. Porque no livro de Enoch estão descritos os gigantes. Og era um gigante e não era o único, tinha mais Refraim. Um deles, por exemplo, Golias, que David mata. Ok? Então, o que estava acontecendo nesse momento no Levante? Og era um gigante que controlava uma cidade. O que estava acontecendo aí? Como a gente lê a Bíblia desde o ponto de vista dos israelitas, que iam matando todo mundo, a gente não dá muita bola e continua. Mas tinha alguma coisa estranha. Tinha uma cidade que era comandada por um gigante. Anotem isso, porque vamos voltar para isto daqui a pouco. Vamos continuando, sempre em números, e nos encontramos com a história de Balaam. Balaam era um adivinho, às vezes é considerado um profeta, não hebreu, que quando os moabitas veem que os israelitas vão passar, e vai dar briga aí, tá? Quase com certeza, chamam o Balaam para amaldiçoar os israelitas. Já coisa meio estranha, porque você vai chamar um cara para amaldiçoar uma coisa como 500.000 pessoas. Assim, o que é isto? Mas tudo bem, continuamos lendo. É dizer, um cara amaldiçoar 500.000 pessoas, a gente olha e fala, ignora. Não. Yahvé aparece para Balaam e fala, negativo, você não vai amaldiçoar meu povo. E Balaam fala, meu senhor, claro que não. Opa! Porque Balaam reconheceu a Deus. Não. Mesmo porque, se Deus é todo-poderoso, nem se deveria preocupar com isso. Ele fazia ting, assim com Balaam com todo mundo, e acabava a história. Os israelitas passavam. Ou seja, Yahvé aparece em pessoa para dar um susto em Balaam. E funciona, porque Balaam para tudo. Okay? Não só não amaldiçoa os israelitas, como que abençoa os israelitas. Muito estranho. Depois a história continua e tem uma cena super esquisita entre Balaam, a burra que ele monta, e o anjo. O anjo se coloca na frente, a burra não vai avança, então Balaam começa a castigar a coitada da burra, aí o anjo faz com que o Balaam entenda a burra, e a burra começa a reclamar, e uma história muito bizarra. Mas é bizarra por um motivo muito simples. E esse é o ponto que eu quero chegar. Porque na história, os moabitas insistem tanto que Balaam chega em Yahvé e fala, meu senhor, eu vou ter que ir falar com eles. E Yahvé fala, tudo bem, vai, mas você vai falar o que eu te disser. E Balaam fala, tudo bem, meu senhor, me fala o que eu quiser que fala e eu falo para eles. Ótimo. Fechado o trato. No dia seguinte, Balaam vai falar com os caras. Yahvé fica a pé da vida. E manda o Malaquim. Mas não tinha autorizado. O Malaquim, por sua vez, interrompe a viagem de Balaam, mas depois deixa passar. Então, não precisa ser muito rápido para entender que aí falta algum pedaço. Foram cortados pedaços. E possivelmente pedaços que eram importantes e que deviam mostrar alguma coisa que não era interessante mostrar. Saben, está cheio de situações no Antigo Testamento, como por exemplo o livro da guerra de Yahvé, que era o livro onde descrevia como Yahvé lutava. Esse livro desapareceu. Muito possivelmente porque deixava ver claramente a forma de agir de Yahvé e tirava muito da divindade dele. Saben? Porque Yahvé utiliza ao longo do Antigo Testamento uma série de armas muito interessantes. Que quando você vê a descrição, fala, uau.
Mas, imagina um livro inteiro sobre isso. Tomara que em algum momento apareça. Mas voltando a Balaam, no final, os israelitas terminam passando pela terra dos moabitas, os homens de Israel começam a casar com as mulheres de Moab, o qual produz naturalmente o extermínio total dos moabitas, porque sabem como que é a coisa, né? Vocês não se misturam com ninguém, portanto morre todo mundo, incluindo Balaam. E também, novamente, muito estranho. Então, por que isto é estranho? Porque, o acaso, nós temos um daimon com o mesmo nome. E, o acaso, é um daimon que se dedica a saber do passado, do presente e do futuro, ou basicamente um profeta. E que dá o dom de invisibilidade, igual que os deuses antigos faziam. Ou seja, nós temos um Shedim, atualmente, dentro do manuscrito original, que faz coisas semelhantes a que fazia Balaam, profetizar. Mas estes textos que nós temos são posteriores ao Pentateuco. Então, Balaam morreu. Eu tenho duas hipóteses aí. Uma, se quem morreu foi algum dos sacerdotes dele. Segunda, Balaam não morreu, mas tinha que morrer na história. Por quê? Porque Israel não podia ter, jamais teve, não era permitido, um aliado que não fosse israelita. Ninguém, se vocês veem ao longo da história, Israel não tinha aliados. Onde eles passavam, destruíam tudo e tomavam controle do território. Então não se podia aceitar que uma pessoa estrangeira se transformasse em um aliado. Então tinha que morrer. Sabe? Tipo, nos filmes onde alguns personagens têm que morrer porque politicamente são inaceitáveis. Então é uma segunda opção. A questão é isso, claro, isso supondo que o Balaam da Bíblia seja o daimon, o Shedim Balaam. Bom, mas se tem outros, este também poderia ser, né? Mas tem muita informação aí. Por que não? No final das contas, vamos para o terceiro, Asmodeus. Mas o demônio Asmodeus? Não, Asmodeus o Shedim. Também. Asmodeus era filho de David, do rei David, com Agrat, que era uma Shedah, ou seja, uma Shedim. Asmodeus era meio humano, meio Shedim. E tinha poderes imensos. E se dedicava a fazer todo tipo de coisas, algumas boas, algumas ruins, naturalmente como um ser com grandes poderes. Entre eles, durante um tempo, tomou o lugar do Salomão, mandou Salomão não sei para onde, e ficou no lugar dele, curtindo o harém do Salomão, que não era nada de se jogar fora, né? Imagina se Salomão não ficou pé da vida com ele. Mas tudo isto, gente, conforma uma imagem muito interessante. É muito, muito interessante. Por quê? Porque nos mostra como estava Levante nessa época. Por que Yahvé escolhe Levante para atacar e não outro lugar? Porque outros lugares como Egito, Babilônia, Pérsia, estavam sob controle de Elohim poderosíssimos, super bem organizados, enquanto que Levante era um território grande e com populações esparsas dirigidas por, aspas, caciques, ou Elohim menores, como Camosh ou Milcom, que eram equivalentes a Yahvé, ou diretamente por Shedim ou por Refraim, por gigantes. Ou seja, os gigantes tinham que poder físico. Um gigante era capaz de destruir um exército. Eram muito fortes. Tinham a genética dos Malakim neles. Um Shedim tinha não só poder físico, como poder de movimentar o plano astral. São semideuses. Parte Anunnaki, parte humanos. Tá bem? Então, eram caras que controlavam os lugares. Ok? Por isso que muitos deles caem na frente de Yahvé, porque Yahvé é um Elohim.
Então, quando ele chega, ou pelas armas dele, ou pela presença dele, por exemplo, nenhum Shedim jamais se enfrentaria a um Elohim. São os senhores deles. Então, se um Elohim chega e fala, olha, você vai fazer isto, o Shedim fala, ok, e ponto. Nem se metem de frente. Então, nos dá uma ideia muito interessante de como funcionava aquela terra. Ok? Então, claro, digamos, nem sempre os israelitas podiam vencer. Eles venciam basicamente quando Yahvé lutava com eles. Também, mas a partir do momento que ficaram fortes, controlaram bastante o mesmo território durante bastante tempo. Mas o que acontecia naquele território? Você tinha um monte de governos diferentes. E esses governos estavam divididos em 3 grupos. Os deuses antigos, os Shedim e os Nefilim, os Refraim, os gigantes. Gente, é um panorama completamente diferente do que nós estamos acostumados a pensar e está claramente explicado dentro da Bíblia. Por que isto é interessante para nós? Bom, pelo tema que estamos tratando, Goécia. Ou seja, o que nós temos no livro que acabamos de editar? A Goécia dos demônios antigos. Acesso aos demônios goéticos, mas dentro da estrutura dos Shedim. Então, nós temos muitos destes seres, dos demônios goéticos, dos daimons de Goécia, que aparecem nos textos antigos. E isso nos dá ¿qué? Um contexto. Nós sabemos com quem estamos tratando. Isso é muito importante, porque senão nós temos uma série de nomes e assim, um demônio, dentro de um contexto meio estranho, demoníaco. Para muitas pessoas dá uma coisa a trabalhar com demônios. Se nós entendemos que são Shedim, e muitos deles estão claramente descritos no Antigo Testamento, gente, estamos trabalhando com quê? Com semideuses, com seres parte Anunnaki, parte humanos, tá? Com genética que é parte divina, por falar assim, parte Anunnaki, não faremos divina, tá? Parte humana, que depois eles mesmos, claro, têm obviamente legiões inteiras de seres espirituais à disposição deles, de acordo? Mas são seres super interessantes que já existiam antes. Nós tínhamos noção deles antes. E quanto mais nós vamos estudando os textos antigos, nesse caso o Antigo Testamento, por exemplo, vão aparecendo cada vez mais. Você fala, não, caramba, este cara aqui eu tenho aqui agora. Sim. Sim. Então, como vocês podem ver, o mundo antigo era muito colorido, muito cheio de coisas diferentes. E aqui tocamos um pequeno pedacinho. Eu não falei nada do Egito, por exemplo. Também, ou da Suméria. Estamos falando só no pedacinho do Levante. Imagina, naquele pedacinho e só em 2 livros. Tá? Eu toquei um pouquinho do Gênesis e Números. Nós temos um panorama incrível do que acontecia naquele pedacinho. 3 tipos de governo diferentes, feitos por 3 clases de seres diferentes. Detalhe, esses seres continuam sendo acessíveis hoje, né? Bom, como vocês podem ver, fica tudo muito mais interessante e muito mais colorido do que era o mundo antigo, né? Com aquela narrativa meia tosca. Quando vocês começam a estudar e aprofundar, vocês encontram um mundo super cheio de seres diferentes, assim, situações diferentes e principalmente com muita informação, que pode ser usada por um mago ou uma maga. Bom, com isto a gente vou deixar o vídeo por aqui. Querem mais informação sobre os senhores antigos? Nós temos o livro A Goécia dos Senhores Antigos, onde eu também dou muita informação sobre isso, mas vamos continuar com os vídeos, vamos falar de outros daimons em outro vídeo mais para frente e também de alguns dos senhores antigos, tá bem? E por enquanto vou deixar por aqui, que já falei bastante, tá? E como falo sempre, obrigado por estar aqui comigo, dividindo todos estes temas, e se a Deus e o Deus estão de acordo, nós nos encontramos no próximo vídeo ou em algum podcast, tá bem? Um grande abraço a todos.